Nas imagens, Floyd, já imobilizado, reclama repetidamente: "Não consigo respirar", enquanto o policial que o rendeu não cedia as reclamações e continuava ajoelhado sobre o seu pescoço por quase 9 minutos. Floyd morreu em 25 de maio durante a ação policial. Segundo a polícia, ele havia sido detido por ter usado uma nota falsa de $20 no mercado. A morte do ex-segurança iniciou uma série de protestos contra o racismo nos Estados Unidos e em vários outros países, na busca pela justiça de Floyd e de outras vítimas de racismo no mundo, intitulada Black Lives Matter, Vidas Negras Importam. Políticos, lideranças, celebridades e pessoas comuns se manifestaram sobre o caso. O movimento Blackout Tuesday também contou com o apoio de pessoas que postaram quadrados pretos no Instagram. No Brasil, um movimento que dialoga com esses protestos dos Estados Unidos aconteceu no Rio de Janeiro. Manifestantes carregavam faixas com frases como: "Parem de nos matar" e "As mães negras não aguentam mais chorar". No dia 18 de maio, um menino de 14 anos foi morto em casa durante a ação da Polícia Federal no Rio de Janeiro. João Pedro Matos Pinto brincava com seus primos quando os policiais jogaram bombas de gás lacrimogêneo e atiraram, acertando o adolescente na barriga. O garoto foi socorrido por um helicóptero da Polícia Civil. A família não pôde acompanhá-lo e, sem receber informações, foi iniciada uma busca durante a madrugada em hospitais e delegacias. Os internautas criaram uma campanha nas redes sociais, #Procura-se João Pedro. Só informaram ter encontrado o corpo de João no dia seguinte no IML. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele já chegou morto. Outro caso que causou revolta aos brasileiros foi a morte de Miguel, um menino de 5 anos que caiu de uma altura de 35 metros após ser deixado aos cuidados da patroa de sua mãe, Sari Corte Real, primeira-dama de Tamandaré, no litoral sul do estado de Recife. Miguel Otávio é filho da empregada doméstica Mirtes Souza. Em dado momento, Mirtes teve que descer com o cachorro de estimação para passear, e em seguida a criança quis encontrá-la. Sari, que estava no apartamento com uma manicure, deixou o menino sozinho no elevador para procurar a mãe. As câmeras do condomínio mostraram as imagens de Miguel indo do quinto para o 9º andar. Ele foi até a área de ar-condicionados, escalou a grade que protege os equipamentos e caiu de uma altura de 35 metros. Notícias como essas não são de exclusividade brasileira. Diversos países relatam todos os dias o crescimento do preconceito racial e do racismo, injustiças e desigualdades cometidas diariamente a pessoas negras. Atentos a esses acontecimentos, o Cursinho da Poli e a Fundação Poli Saber promovem seu webinar para tratar do papel das instituições educacionais no apoio ao fim do preconceito racial e do racismo. O quanto o racismo e o antirracismo precisam ser tratados dentro da sala de aula, e como esses assuntos devem ser abordados com os estudantes. Como o ambiente educacional organiza o seu cotidiano frente à presença do preconceito e do racismo a partir das reflexões temáticas sobre o assunto. A intenção é reunir experiências e estratégias bem-sucedidas que mostram caminhos para lutar contra o preconceito e o racismo, através de atitudes inclusivas, respeito às diferenças, debates e narrativas de negros protagonistas. A integração do ensino, da liberdade e do respeito precisa vir acompanhado de ações que condizem com o que é ensinado. Não apenas ler ou entender o que está impresso no papel, pois essa realidade preconceituosa e racista não está apenas impressa em diversos jornais nacionais e estrangeiros, como também está expresso todos os dias com alguém que pode estar ao nosso lado. O evento será mediado por mim, Giba Alvarez, presidente da Fundação Poli Saber e diretor do Cursinho da Poli. A Fundação Poli Saber é uma instituição de educação privada, sem fins econômicos, de caráter assistencial e cultural, que tem como objetivo o desenvolvimento de projetos sociais, prestação de serviços, a promoção do ensino e da pesquisa, por meio da valorização e aprimoramento do educador e do estudante. O Cursinho da Poli já atendeu mais de 190 mil jovens e adultos, oportunizando condições para que tenham acesso às melhores universidades do país. Para falar sobre esse tema, trouxemos 2 grandes especialistas e amigos. A Fernanda Lopes, ela é diretora do programa do Fundo Baobá para a Equidade Racial, bióloga, doutora em saúde pública, ativista antirracista, foi funcionária do Fundo de População da ONU e pesquisadora ligada a grupos que atuam nas áreas de direitos humanos e saúde, racismo e saúde,
iniquidades raciais em saúde. Fernanda Lopes, para quem não sabe, também fez parte da nossa história do curso Napoli, foi coordenadora do cursinho da Consciência Negra da USP, professora do cursinho da Consciência Negra, portanto, nos conhecemos há vários anos. Fernanda, dá um salve aqui para o pessoal, por favor. Fernanda, você está com o microfone desligado. Logo... sem ligar o microfone fica difícil, né? Gente, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Giba, pelo convite. Vai ser uma honra compartilhar esses momentos aqui, em especial estando com o Billy também, que faz tempo que a gente não se encontra, né, pessoalmente, para além da pandemia. Mas então é muito bom e a gente tem muitos rostos aqui conhecidos também, muitas histórias compartilhadas e isso é melhor ainda. Tamo junto. Tamo junto. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Professor Antônio Carlos Billy Malaquias, é geógrafo, educador, pesquisador do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Estudos Interdisciplinares sobre o Negro Brasileiro da Universidade de São Paulo, e do Centro de Estudos Periféricos do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo. É conselheiro de Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Billy, como é conhecido entre nós, também é professor há muitas décadas do cursinho da Poli, de Geografia, da área de Ciências Humanas. Boa noite, Billy. Boa noite, Giba. Boa noite todas e todas. Todas as pessoas, né? Todas e todos. É uma enorme satisfação aqui olhar, encontrar vários rostos conhecidos, né? Num momento tão delicado, isso é legal. É uma satisfação enorme poder compartilhar essa live com a minha amiga Fernanda Lopes, que é minha amiga há mais décadas do que eu sou professor no cursinho, e poder contar aí trazer um pouco dessa experiência que a gente tem com educação, que começa, para mim, pelo menos, começa lá no NCN e depois se estende para o cursinho da Poli. Pessoal, esse webinário, ele tem 1 hora de duração. Conhecendo o Billy e a Fernanda, eu sei que vai durar um pouco mais do que isso, né, Billy e Fernanda? Uma das tarefas que eu tenho é transformar esse webinar no máximo em 1h30. Eu trouxe algumas perguntas que são mais provocações iniciais. Obviamente, o Billy e a Fernanda vão interferir a qualquer momento. E vocês, se vocês puderem ocupar o espaço do chat para fazer questionamentos, fiquem à vontade. O Billy e a Fernanda terão acesso ao chat a todo momento. E eu também vou, pelo chat, acompanhar as discussões que vocês trarão. Billy, Fernanda, eu vou começar com uma provocação, baseado muito em coisas que a gente ouve pela mídia, e com uma frase que se tornou meio que um chavão de um tempo para cá, que é a seguinte: por que vidas negras importam e não todas as vidas importam? Billy, não sei se você concorda, mas eu acho que seria interessante começar pela Fernanda, uma mulher. Vamos começar o nosso webinário pela Fernandinha. Fernanda, a palavra é toda tua. Deixa eu abrir aqui. Bom, essa frase tem sido muito comum, em especial nos últimos dias, mas acho que é muito importante a gente reiterar que sim, todas as vidas importam. E quando nós falamos que as vidas negras importam, nós falamos para reiterar a presença e a operação do racismo entre nós. O racismo, que é esse fenômeno ideológico complexo, cujas manifestações, elas são diversas em diferentes tempos históricos, em diferentes realidades socioculturais, mas em todos os espaços operados pela lógica do racismo, estruturados pela lógica do racismo, a necessidade de reiterar o interesse de um grupo em detrimento dos interesses de outro, dos direitos de outro,
que influencia a forma como as pessoas se constroem pertencentes da sociedade, como elas são vistas como parte ou como algo que é externo e que não tem valor. Então, essa estrutura racista que vai definindo todo o tecido social e influenciando o modo como nós nos enxergamos no mundo, como a gente estabelece relações entre as pessoas, como essas relações definem, para além dos traços de amizade, de afetividade, mas definem também como as instituições funcionam, seja a instituição família, as instituições espaços religiosos, as instituições governamentais, o setor privado e as não governamentais. É por isso que a gente fala que as vidas negras importam. Por isso que as irmandades negras, quando constituídas ainda na época em que o sistema escravagista estava vigente, naquele momento, elas reiteravam que as vidas negras importam e que é preciso garantir dignidade, ainda que no momento de morte, ainda que para se ter um enterro digno. Quando escravizados fugiam para os quilombos e reestruturavam a lógica societal, também a tônica era vidas negras importam. Quando, no pós-abolição, os negros, então, libertos, foram para as cidades, perderam o direito, não tiveram o direito a um espaço garantido, a um território garantido, nem a qualquer que fosse o subsídio para se viver melhor, também ali se reiteravam vidas negras importam. Quando o movimento negro foi para a rua em 83, na marcha contra o genocídio, contra a violência, contra o racismo, lá em 83, quando a Frente Negra foi criada, quando o Teatro Negro foi criado, em 95, com a marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo pela vida, todos esses momentos. Em 2015, quando as mulheres negras foram para a rua e ocuparam todo o Planalto Central, ali na região central de Brasília, e agora, quando jovens, nos últimos finais de semana, foram reiterando o peso do racismo, da violência e de toda a estrutura de políticas públicas genocida contra a população negra. Só por isso, e por tudo isso, é que essa frase tem sido tão fortemente repetida nesse momento, reiterando que as nossas vidas, que as vidas negras importam. Mas é muito estratégico você começar com essa provocação, Giba, porque muitas pessoas têm, primeiro, trazido essa discussão e questionado, inclusive, as respostas do movimento social negro e do movimento em geral, da sociedade em geral brasileira, frente aos contextos de violação de direitos e de perda das vidas, sem saber da nossa história, sem saber que nos Estados Unidos eles conseguem, num evento que tem uma introdução de 10 minutos, falar todos os nomes de todas as pessoas que foram mortas no último ano, em 10 minutos. Nós precisaríamos de pelo menos 3 horas e meia para falar de todos os nomes de pessoas negras que foram mortas pela violência policial no último ano. Por isso que é tão importante
esse momento, reiterar que as vidas negras importam. Mili, a palavra é tua. Bom, a Fernanda trouxe aí uma série de momentos da história do Brasil, né, da formação socioespacial brasileira, em que os negros precisaram intervir de modo a garantir a vida. Então, como ela já fez esse recorte histórico, eu vou fazer um outro percurso aqui para pensar por que as vidas negras importam dentro de um mundo em que todas as vidas importam. Aliás, os grupos mais vulneráveis são exatamente aqueles que sabem que todas as vidas importam, porque são eles que perdem a vida cotidianamente. Mas eu fiquei pensando um pouco, sabe? E eu fiquei pensando assim, como é que a gente define a vida? No fundo, essa foi a minha primeira reflexão. Como é que a gente define a vida? E nesse exercício reflexivo, eu pensei a vida em 3 dimensões. Eu pensei a vida naquilo que ela tem de mais imediato, que é a biologia. Então, eu estou pensando a vida, estou pensando uma relação biológica, né? E essa relação biológica pressupõe a saúde, pressupõe a vitalidade. Eu pensei a vida como uma construção social. E a vida como uma construção social tem ligação direta com a maneira de agir, com a maneira de produzir. Portanto, tem a ver com emprego, com renda, com trabalho, né? Então, nós estamos falando de uma dimensão que é uma dimensão econômica. E se na dimensão biológica a saúde tem relação com a vitalidade, eu acho que nesse universo social, né, a vida tem relação com a economia e com a felicidade. Aliás, existem estudos econométricos, né, que medem o grau de felicidade a partir daquilo que as pessoas vão conquistando ao longo da sua vida em função do trabalho. E eu pensei uma outra dimensão na vida, que é a dimensão existencial, que para alguns é espírito, para outros é alma, de uma forma mais científica seria talvez o psicológico, né, das pessoas. E aí é incrível, né? Porque mesmo fragmentando a vida, os indicadores da população negra em relação a qualquer um desses aspectos são os piores que a gente pode encontrar. Nós temos agora uma situação que é uma situação de pandemia, e o que nós enxergamos, entendeu? Desde o início, né? É uma relação estratificada de acesso à saúde. E de uma saúde que antes da pandemia já era precarizada, entendendo saúde como uma condição plena. Do ponto de vista econômico, nós já vamos convivendo com uma série de perdas relacionadas a esse momento que a gente vive. E os negros, entendeu? Numa perspectiva mais sociológica, acumulam desvantagens econômicas. Né? E num mundo que se consolida, num mundo que olha, que respeita os indivíduos, as pessoas, a partir daquilo que é a materialidade, daquilo que se possui, obviamente que você olha para a população negra e, ao não enxergá-la proprietária, você enxerga ela destituída, entendeu? De direitos e de uma cidadania plena. Logo, ela se constitui em vítima maior, né, da sociedade. E a condição existencial, assim, e eu estou chamando de condição existencial
e pensando um pouco a experiência que a gente tem com educação, o quanto que de baixa autoestima, entendeu? As crianças negras são dotadas, ainda numa perspectiva sociológica, o quanto a aspiração dos negros, e aí para qualquer idade, são reguladas na sociedade. Então, isso que impede, que gera o desconforto de se sentir confortável em lugares que são públicos e em lugares privados, mostram de que forma a população negra se encontra estratificada. E aí a vida importa, não só do ponto de vista biológico, não só a vida enquanto expectativa ou esperança de vida. A vida importa em sua dignidade, que é cotidianamente retirada. A Fernanda trouxe uns exemplos, e você trouxe os exemplos do João Paulo, trouxe os exemplos do Miguel, a gente poderia falar da Ágata. Agora, uma situação indigna foi a Cláudia ser arrastado por um carro de polícia, portanto, por algo que é uma instituição pública, arrastar uma mulher, uma trabalhadora, uma mulher negra, por quilômetros na cidade do Rio de Janeiro. Isso, entendeu? É uma demonstração de que as vidas negras, na comparação com as vidas brancas, importam menos em termos institucionais. E se você não sensibilizá-lo, as populações de uma forma geral, para a importância das vidas negras, entendeu? As perdas serão ainda maiores. Então é nesse contexto que vidas negras importam. E reafirmo o que eu disse no início. Aqueles que perdem a vida cotidianamente sabem que todas as vidas importam. Os que não são ameaçados cotidianamente pela vida, pela morte, né, é que têm dúvida de quais vidas importam. Para os negros, todas. Billy, Fernanda, eu lembrei, logo que, no mesmo dia que o George Floyd foi morto, não lembro exatamente se foi um delegado de Minnesota ou um promotor, ele foi indagado sobre o que aconteceria com os policiais brancos, né? E ele respondeu que dificilmente aconteceria alguma coisa. Detalhe, ele era negro. Existe essa construção, inclusive dos estados, não só o americano, brasileiro, de várias partes do mundo, sobre essa questão do negro. E eu queria que vocês aproveitassem para poder dizer para nós por que uma sociedade no século XXI, ela tem que viver no confronto. Por que sociedades vivem no confronto? Sociedade americana, se eu não me engano, tem por volta de 15% da população é negra. A população brasileira, a sua grande maioria, ela é negra. Se eu não me engano, mais de 60%. E existe uma violência do Estado para que, no confronto, essa população ela seja marginalizada, de alguma forma. Se nos Estados Unidos existe isso, com 13% da população negra, eu acredito que a violência no Brasil seja muito maior. E a população negra ela é muito maior. Por que sociedades, inclusive a brasileira, elas são construídas no confronto? Por que acontece isso, principalmente com a população negra? Fique à vontade, pessoal. Tanto Billy como Fernanda, quem quiser começar, à vontade. Vai, Billy, agora começa você. Bom, Giba, e as demais pessoas todas aí, né? Eu acho que... obviamente, eu não vou fazer uma discussão aqui que é necessária para entender isso num contexto mais amplo, né? Porque nós temos aí heranças colonialistas, temos heranças escravistas e temos heranças, né, advindas da emergência de um racismo científico, pretensamente científico, que vai estigmatizar e hierarquizar grupos. Ao final da Segunda Guerra Mundial, em que a ideia de raça deixa de existir, as mentalidades racistas não deixam de existir.
Então, com o que nós convivemos, efetivamente? Com duas questões. Primeiro, a necessidade, entendeu, urgente das pessoas terem compreensão de que o racismo é estrutural, tanto quanto a classe. O racismo estrutura as relações na sociedade, porque estrutura as formas de pensar. E do ponto de vista econômico, existem vantagens, entendeu, em manter salários desiguais. Existem pessoas que exercem a mesma função e recebem muito menos. A situação dos negros em relação ao mundo do trabalho não é diferente da relação das mulheres, entendeu? Que são menos prestigiadas no mundo de trabalho do que os homens. Então, veja, nós estamos falando que o corpo é um objeto de estratificação das pessoas, entendeu? E que essa estratificação gera lucro. Aliás, o Boaventura de Souza Santos vai falar isso num texto clássico dele lá sobre multiculturalismo, né? Ele vai entender o racismo e o sexismo como subsistemas do sistema capitalista. Então, eu acho que essa é uma dimensão. A outra dimensão é o racismo institucional. E aí, assim, existem várias definições de racismo institucional. Eu vou pensar numa definição, que é uma definição brasileira de racismo institucional, produzido pela professora Jurema Werneck, num grupo de mulheres, entendeu? Da qual participou Fernanda, Sueli Carneiro e outras mulheres, Lúcia Xavier, que vão formulando uma noção do que é o racismo institucional. E o que é esse racismo institucional? É a incapacidade que as instituições têm de atender, entendeu, todas as pessoas de uma forma igual. Essa igualdade que se projeta, né? E quem não consegue ser igual solicita uma sociedade com equidade. Agora, a igualdade é um princípio, entendeu? E as instituições públicas não colocam esse princípio em prática. A incapacidade de colocar esses princípios em prática, obviamente que geram desconfortos. E as pessoas e as pessoas negras, as populações indígenas, são secularmente discriminadas, são secularmente racializadas. Logo, entendeu? O conflito é inevitável. Agora, tem uma coisa que no Brasil é muito interessante. Há uma visão de que o movimento negro no Brasil é radical. E veja, o movimento negro no Brasil nunca quebrou nada. O movimento negro no Brasil não anda armado. O movimento negro no Brasil nunca matou ninguém. E ainda assim, num contexto de sociedade, ele é visto como radical. Então, qual é o confronto? De que lado parte o confronto? O confronto parte do lado de quem tem o poder. Porque quem não tem o poder busca apenas a sua inserção. Mas quando você busca a sua inserção, você acaba gerando conflito. Conflito porque as instituições são, em suas práticas, racistas. E o racismo institucional, Giba, que se manifesta na instituição, em algumas perspectivas aí, interpretativas do racismo, ele é a soma dos comportamentos individuais. Então não é a diretora da escola que pede para que os professores ajam como professores, funcionários, enfim. Estou pegando a escola, mas poderia ser as forças públicas. Entendeu? Não há uma ideia de que matem negros, né? Ou discriminem negros, mas existe uma certa ideia, uma certa mentalidade de que os negros são inferiores, entendeu? Que os negros são sempre problemáticos, entendeu? Então o conflito vem dessa ideia pré-estabelecida, entendeu? Que é uma ideia preconceituosa, entendeu? Que coloca, que já define o lugar social do outro, do diferente. Infelizmente, os brancos
não se pensam brancos, eles se pensam humanos. Quem tem que se pensar a partir do corpo são aqueles que, desde o escravismo, foram transformados em coisa e que lutam historicamente para afirmar sua humanidade. Eu tenho por mim que a única maneira de sobreviver às atrocidades escravistas era transformar os seres humanos africanos em coisas, em objeto. E aí, desse ponto de vista, os negros escravizados mantiveram, enquanto coisa, a humanidade dos brancos. E esse conflito ainda é latente. Quando o Billy traz esses elementos históricos e essa construção de como os corpos dos nossos ancestros escravizados foram convertidos em objeto, né? Foram objetificados e atribuindo um valor de humanidade exclusivo, né? A nossa objetificação atribuiu um valor de humanidade exclusivo aos corpos brancos. Essa lógica é uma lógica estrita de poder, né? Que foi aquilo que ele trouxe também no início da fala dele, né? Nós só discutimos sociedades que se constroem no confronto porque nós discutimos sociedades que se estabelecem, que definem os seus tecidos sociais a partir de hierarquias e a partir de desigualdades de poder. Então, quando nós falamos, né, desse ponto de vista da economia, não fazendo análises econômicas e econométricas, porque nós não somos especialistas nisso, mas quando nós pegamos, por exemplo, as desigualdades no mercado de trabalho, desde o acesso aos postos até aquilo que é pago, né, os rendimentos pela ocupação principal, e Érica e Carlos estão aí com a gente também, que atuam nessa área de RH há muitos anos, no setor privado em especial, sabem quais são as barreiras apresentadas para o acesso de pessoas negras, para a ascensão das pessoas negras, para processos que sejam de ampliação das suas habilidades, das suas capacidades, para progressão na carreira e, sobretudo, para a ocupação de postos de poder e tomada de decisão. Nós estamos falando sempre de poder, e todas as vezes que a gente fala sobre poder, e que agora está tão na moda, né, a discussão sobre diversidade da forma mais simplista e não responsável, como tem acontecido. Não responsável por quê? Porque quando a gente se propõe, né, agora que com essas situações vivenciadas nos Estados Unidos e aqui, e a onda de um movimento que é de acelerar, de aquecer um pouco a economia social, né, em especial dentro do setor privado, de discutir diversidade, promover diversidade, nós nem sempre falamos sobre poder, né? Então, a diversidade, ela pode existir sem justiça, sem equidade. O Billy também falou sobre equidade, né? E eu queria retomar
esse conceito que para a gente é tão caro, que é a operação real da justiça, que é o direito à equidade, né? A diversidade, como eu disse, ela pode sim existir sem equidade, porque às vezes a promoção da diversidade está muito focada nos sintomas do racismo, né? Tem como objetivo minimizar algumas tensões raciais e maximizar a capacidade das pessoas em tolerar as diferenças, mas sempre se dá bem. Então, é um espaço que se constrói numa lógica de tolerância e não necessariamente numa lógica de respeito, de inclusão, de ampliação do repertório de direitos, né? Por quê? Porque nem sempre, ao promover diversidade, você tem a disposição de abordar o poder, a questão do poder, as desigualdades de poder. Nem sempre você tem a disposição para colocar o dedo na ferida e trazer à tona esses desequilíbrios, esses abusos de poder que estão subjacentes ao racismo e que podem contribuir para a perpetuação. Então, você trabalha com aquilo que é o efeito aparente, né? Então, existem poucos negros, vamos colocar alguns, ainda que não seja nos espaços de tomada de decisão, logo, sem poder, mas você não necessariamente se dispõe a atuar naquilo que levou à ausência de negros naquele espaço, que é a operação do racismo. Então, o Billy trouxe o exemplo do racismo, ele falou que estrutura, né, que o racismo estrutura o tecido social, define as hierarquias sociais, e que também se manifesta, não seria por acaso, né, não teria como, se ele estrutura o tecido social, não existiria como não estar refletido nas instituições. Mas é muito importante também a gente pensar como que isso tudo implica nessas relações econômicas, que às vezes a gente pensa nos indicadores macroeconômicos, né, as macroestruturas políticas, econômicas e sociais, os indicadores que vão refletindo ali as macroestruturas, a gente pensa que não está relacionado aqui com a nossa individualidade, né? Mas quando a gente aprende a ler a sociedade com essa lente, que é uma lente que busca compreender o racismo, seja como Boaventura Santos coloca como um elemento do sistema capitalista, e eu já coloco o racismo acima do capitalismo, mas totalmente conectado a ele, mas quando a gente traz isso à tona nas nossas análises, a gente vai ver que ele produz e é produzido a partir dessa organização que é econômica, que é política, que é cultural também. E vai implicando em várias ausências. A ausência de proteção dos direitos, né? Então, você não reconhece, você não protege, logo não terá como garantir. A ausência de proteção das oportunidades, por quê? Porque é como se fosse natural que as oportunidades fossem desiguais. E isso implica numa distribuição que é desigual de poder, em discriminação e injustiça. E depois vem todos os indicadores que a gente já conhece bem, né? Baixo nível de escolaridade, baixo nível de renda, falta de participação nos espaços de poder,
um acesso que é negado reiteradamente a todos os bens e serviços que poderiam estar potencialmente disponíveis. Por isso que a gente fala que essa estrutura racista nas instituições não é só uma insuficiência, né, uma inação. Na verdade, é um mecanismo de performance, né? Esse mecanismo para manter os privilégios e as desigualdades de poder vai gerando e legitimando a exclusão. Pessoal, então, Fernanda, desculpa, achei que você tinha terminado o raciocínio. Não, e é isso que se reflete em todos os elementos também de confronto e que define a lógica econômica, né? Porque se nós hoje somos aquilo que a gente tem como possibilidade para consumir, se acreditam que nós sejamos isso, a nossa impossibilidade de consumir nos coloca num outro lugar. E é isso, eu chego exatamente no mesmo ponto que o Billy trouxe para a gente refletir. Né? Pessoal, nós já estamos com 45 minutos do nosso webinar. Eu gostaria de pedir carinhosamente, se o Billy e a Fernanda pudessem ser um pouquinho só mais curtinhos, eu agradeço. Quase tudo que estava na... Mas, de novo, é um pedido carinhoso, se não for possível, não há problema. Eu vou puxar um gancho, Billy e Fernanda, de uma pergunta feita pela Mayara Domingues dos Santos Souza. Ela pergunta como sendo branco, como ajudar nas causas, né, da população negra. E aí eu queria aproveitar para lembrar de um sociólogo, um historiador americano, Du Bois. Du Bois é o primeiro afro-americano a conseguir o título de doutorado nos Estados Unidos. Ele talvez seja o pioneiro de um conceito chamado branquitude. E aí, aproveitando a pergunta da Mayara, eu queria fazer uma provocação a vocês. Quando brancos e negros, branquitude e negritude, conseguiremos gozar da plenitude como seres humanos se a gente, de fato, deixarmos os nossos conceitos de raça de lado? Afinal, o que falta para que, para além de sermos brancos e negros, conseguirmos finalmente uma sociedade inclusiva e uma sociedade que, portanto, sendo inclusiva e equitária, que a Fernanda falou há pouco sobre isso, conseguiremos finalmente gozarmos da nossa plenitude como seres humanos. O que falta para deixarmos negritude e branquitude de lado e sermos finalmente considerados como seres humanos? Quem quer começar? Ixi! Eu vou lá, então. Giba e demais pessoas aí, né? Eu tenho... eu acho que são várias coisas que a pergunta da Mayara faz com que a gente venha a refletir. Primeira coisa, de que forma os brancos podem ajudar? Bom, os brancos podem ajudar com um conceito que o Marcelo Dascal tem, que é um conceito legal, que é o conceito de generosidade. Porque os brancos, na sociedade ocidental, os brancos se encontram num patamar diferente dos negros. Então você precisa ser solidário, você precisa ser tolerante, o branco precisa, entendeu? Saber que, se ele não for generoso o suficiente para entender que as políticas públicas, as políticas afirmativas, visam, entendeu? Construir um todo, entendeu? Com mais equidade, não haverá nada que um outro branco pode fazer. A gente não quer, os negros não querem piedade, os negros não querem nenhum sentimento, sei lá, cristão no sentido de fraterno, entendeu? Não é isso que as pessoas querem. Os negros de verdade querem uma sociedade justa,
para que essa sociedade seja justa, entendeu? Algumas coisas precisam acontecer, que é equiparar as disputas, porque as disputas não são equiparadas. Você fala, pô, será que dá para ser mais sucinto? É difícil. Por que é difícil? Porque várias coisas vêm na mente. Eu tive uma experiência como professor num curso em que a maior parte dos estudantes eram negros. E ali a gente tinha uma dimensão de como o racismo se manifesta junto aos grupos negros. E no cursinho da Poli, eu trabalho num lugar em que boa parte das pessoas são brancas. O que acontece? Nessas décadas todas, e sobretudo de 2010 para cá, todo ano, eu recebo aqueles e-mails de sala de aula, as pessoas dizendo para mim, estudantes brancos, dizendo o seguinte: olha, professor, eu estou encantado aí, vou falar agora tem falsa modéstia, mas as pessoas dizem, olha, estou encantado com a sua aula, e vendo as suas aulas e discutindo algumas coisas, entendeu? Eu percebi, eu descobri que eu tive uma educação racista. Meu pai é racista. E aí, eu poderia dizer, por quê? Eu pergunto, por que você acha que seu pai é racista? Sua mãe é racista? E as pessoas respondem, porque ele não gosta de negro, e parará. Eu falei assim, mas ele não gosta de negro e ele tem a capacidade de interdição? Porque eu também preciso ter discernimento para saber de quando nós falamos de racismo, do que nós estamos falando. E essa é a pior coisa para combater. A pior coisa para combater é o fato de que existem poucos racistas, mas existem muitas práticas racistas. Existem mais práticas racistas do que racistas. E as práticas racistas, elas são produzidas muitas vezes de uma forma inconsciente. É inconsciente quando você seleciona, por exemplo, um tema de redação. É inconsciente quando você acha que a beleza se define por determinados padrões. É inconsciente quando você teme que o seu objeto seja roubado. Eu faço uma pergunta na sala de aula. E aí as pessoas falam assim, eu pergunto, bom, vamos fazer uma classificação aqui, considerando as classificações do IBGE. Então eu começo pelos indígenas, quem é? Então quase ninguém. Aí eu pergunto sobre os pardos, quase, algumas pessoas respondem. Aí eu pergunto sobre os brancos, e várias pessoas respondem. E quando eu pergunto quem é branco, eu levanto a mão. Quando eu levanto a mão, todo mundo dá risada. E é engraçado, né? Porque o pertencimento na sociedade brasileira não é de mão dupla. Qualquer pessoa reivindica ser negra. Os negros só podem ser negros. Então, se eu não me deslocar, se os brancos não se deslocarem, se os brancos não se deslocarem do lugar que eles ocupam, de modo a agir com generosidade, porque esse é o conceito para o branco. O conceito para o branco tem que ser o de generosidade. E quando eu estou falando de branco, eu não estou individualizando. Não estou dizendo, olha, fulano, ciclano, beltrano. É esse comportamento da branquitude. A branquitude se pensa universal. O específico é o outro. Essa é a grande dificuldade. Entendeu? Porque ser branco é não se pensar. Ser branco é ser universal. E aí os outros são específicos. E aí há um enquadramento daquilo que se deseja que o outro seja. Quando a gente é absolutamente negro, se é que existe isso, mas do ponto de vista cultural há quem diga que existem elementos, traços que indicam isso, a gente tende a não ser aceito nos lugares. Se você for absurdamente negro nos seus locais de trabalho, e aí eu não estou pensando em nenhuma das instituições que eu trabalho, mas se você for absurdamente negro como você é no seu dia a dia, do ponto de vista das suas preferências de roupa, dos seus gostos musicais, entendeu? Você vai se deparar com situações absurdamente preconceituosas. Há relatos dos estudantes negros aí que passaram pelo cursinho,
Um estudante em particular entrou num curso de engenharia em São Carlos. E aí ele levou para o quarto dele, para a república que ele levava, que ele morava, ele levou os CDs dele do fundo de quintal na época. E ele morava, dividia a república com pessoas que gostavam de rock and roll. E ele teve que escutar que música de preto e samba não podia tocar na república. Então, o que os brancos podem fazer? Os brancos têm que se humanizarem e serem generosos. Caso contrário, não haverá solução. Caso contrário, eu temo pelo conflito. A generosidade é uma característica, segundo os filósofos, né? A generosidade é uma característica que vem daqueles que têm um certo padrão de saber, que agregam elementos do saber, mas que agregam elevação espiritual também, né? Ainda que sejam filósofos não conectados à discussão sobre o espírito, que sejam aqueles que discutem a razão, né, e a racionalidade. Esse espaço da generosidade e um espaço de abrir mão de privilégios, reconhecer privilégios, isso tem sido muito comumente dito, mas nem sempre é fácil de ser compreendido, né? Nem sempre é fácil de ser compreendido. O Billy trouxe vários exemplos didáticos, como sempre, para a gente ir reconhecendo situações e se reconhecendo em situações. Mas isso não é de todo fácil e nem de todo confortável. Eu sempre falo, a gente precisa, para construir essa aliança, é preciso estar disposto a se incomodar, a se chatear, a se ferir, porque você mesmo poderá se reconhecer num espaço que é de se ferir, né? Porque você vai reconhecer as suas práticas, a forma como você foi educado, mas, sobretudo, a forma como você nunca questionou, porque é isso também, né? Está no fato de você nunca ter questionado algumas ideias que são pré-conceituosas, que você, no fundo, sabe que aquilo não é natural, mas que você nunca se dispôs a questionar, porque questioná-las vai te fazer se questionar. E essa noção do pertencimento, a vulnerabilidade individual, quando você não se sente parte da coletividade, ela é dolorosa, né? Então, se no racismo, se na vivência do racismo, as pessoas negras, as pessoas indígenas, os povos indígenas, os indianos de castas mais baixas, porque, né, o racismo, judeus, né, os holandeses frente aos ingleses, né, os irlandeses frente aos ingleses, são apresentados e socializados como o outro, né, os outros. Para os outros não existe lugar, não existe possibilidade de pertencer. Então, acho que esse espaço de aliança, ele só é possível
se você estiver disposto a questionar como você constrói, como seu grupo constrói a noção de pertencimento. Porque quando nós nos dispomos a fazer esse tipo de reflexão, a gente consegue enxergar possibilidades de mudança. Porque se nós podemos pertencer e o outro também, é importante dar espaço, né? E eu queria só trazer mais um elemento para cá. Outro dia eu estava falando sobre a história da Organização de Mulheres Negras, né? Numa palestra com um grupo de estudantes. E eu falei da primeira organização de mulheres negras registradas aqui no Brasil, que constava de 1800 e pouco, e que era uma irmandade, era como uma irmandade, né? Era um espaço de mulheres que acolhiam outras em situação de violência ou que tinham uma gravidez indesejada, enfim. E naquela época, estas mulheres se apresentaram nos seus estatutos, essas organizações, como mulheres negras. Mas é isso, né? Nós somos negros porque nós tivemos que ser nomeados como tal. E aí, no estatuto dessa organização de mulheres negras, falavam por que elas se apresentavam como mulheres negras. Por que elas foram nomeadas mulheres negras? Porque elas então não eram mulheres. E essa reflexão, ela é essencial para as mudanças. E aí eu queria dar uma dica também. Eu gosto muito da Lia Schumann, né? E acho que vale muito a pena. É uma professora, uma psicóloga, doutora em psicologia social pela USP, que agora é professora na Universidade Federal de Santa Catarina, e que estuda branquitude. E ela deu uma entrevista para o Nexo, para o jornal Nexo esses dias, falando sobre como os brancos podem ser aliados, como os brancos podem ser antirracistas. E tem muitos negros que estudam branquitude, né, e supremacia ou a superioridade branca. Mas é também muito interessante ler uma pessoa branca que estuda a branquitude, porque ela traz elementos que fazem muito sentido, né, e que nem mesmo a gente, quando estuda isso, também percebe, porque é isso, é um outro espaço, né, e a gente precisa construir um espaço que seja mais semelhante, né, mais justo e menos desigual entre os grupos. Isso, obrigada, Amanda. Está aqui. Fernanda, Billy, o Matheus Mendes faz uma provocação interessante. Como lidar com pessoas racistas em cargos importantes, tipo Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares? Eu queria aproveitar essa provocação, lembrei do famoso ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Churchill, que ele falava que a democracia é o pior regime que existe, exceto todos os outros que foram tentados nos últimos tempos. Matheus, eu vou começar a responder essa pergunta e passar para o Billy e para a Fernanda. Em nenhum país do mundo considerado democrático, o Sérgio Camargo seria presidente de uma fundação como a Fundação Palmares. Até porque o Estado brasileiro, e aí eu acho que cabe a todos nós, a valorização do Estado brasileiro e do regime democrático, né? É importante lembrar, com tudo que nós estamos passando no Brasil, e lembrando dos próprios estudantes, a manifestação que os estudantes fizeram e que geraram o Adia Enem. Depois os estudantes fizeram uma campanha belíssima, que foram os pretos no Enem, pagando taxas de inscrição, fazendo vaquinhas.
a sociedade brasileira, a democracia é como se fosse um filho frágil, sempre doente, mas que precisa sempre ser alimentado. Então, começando essa provocação que você traz, eu acho que as instituições brasileiras e nós, sociedade civil, indivíduos, precisamos lutar sempre para que a democracia sempre seja o regime brasileiro, que as instituições funcionem. Né? No caso do Sérgio Camargo, vários pedidos na justiça, e alguns, infelizmente, foram recuados, tanto é que ele continua presidente da Fundação Palmares, né? Mas o fato é que nós nunca podemos abaixar a cabeça e nos contentarmos com o que está acontecendo. A democracia brasileira precisa ser sempre valorizada, a democracia não é assunto de governo, a democracia é assunto do Estado brasileiro, ela é frágil, mas ela, graças a Deus, tem grandes mecanismos de contrapeso e precisamos acreditar nisso. Só que democracia se faz com muita luta, né? Fernanda Pini é tema desse webinar, o quanto de sangue, suor e lágrimas já ocorreram, principalmente para a população negra em toda a sua história, e qualquer conquista, isso é importante dizer, porque a gente esquece isso, né? Qualquer conquista social que o Brasil teve, e que agora ou virou lei, ou faz parte da Constituição, sempre foi conquistado com muito sangue, muita luta e muito movimento social por trás de tudo isso. Então, feita essa provocação, o Matheus fez uma provocação, eu ampliei essa provocação, eu gostaria que vocês não só comentassem sobre a questão da Fundação Palmares, mas da importância da democracia, pelo seguinte, gente, a gente não pode voltar para trás, né? Nós temos que ir para frente. Nós temos que garantir todas as conquistas que nós tivemos até agora e olhar para frente. Não podemos fazer com que o Brasil volte a 50, 60 anos atrás. Passo a palavra para Billy e Fernanda. Billy, se você me permitir, eu queria começar com poucos elementos para que você possa discorrer um pouco mais, que eu sei que essa praia é uma praia que você gosta muito, mas eu queria trazer 3 pontos aqui. Primeiro, o fato de que o racismo vitimiza não só pessoas negras, mas também pessoas brancas, e a estrutura racista, como ela define o não pertencimento, todo o processo de aproximação com aqueles que pertencem é um processo que muitas vezes é assumido também por pessoas negras, porque nós começamos a nossa discussão falando sobre poder, e as pessoas têm sede de poder, assim como elas têm sede das possibilidades de consumo, como se o acesso ao dinheiro fosse a única forma de transformarem as suas trajetórias. Mas nós sabemos que o dinheiro é necessário, mas não é suficiente, em especial para grupos que historicamente têm os seus direitos violados e restringidos. Então, acho que sempre vale a pena pensar nisso quando a gente olha para uma pessoa como o Sérgio, que não é o único, né? Nós temos no movimento, e assim, um grupo que é de há muito tempo, né, Billy e todas as pessoas com quem a gente se relaciona há décadas, por exemplo, a gente sempre falou que não bastava ser negro para receber o nosso voto, e a gente sabe por que isso, a gente sabe a razão disso. E um outro elemento é que a democracia no Brasil e a nossa defesa de um Estado democrático de direito não é a defesa do Estado que existia até agora. Porque este Estado é aquele que se pautou em cima de muitos corpos negros,
essa democracia é a democracia que se constituiu sobre muitos corpos negros. E todo o tempo que nós trabalhamos lutando, trabalhamos em defesa da democracia no Brasil, desde sempre nós, movimento social negro, pessoas negras e outras pessoas aliadas antirracistas desde sempre, reiteravam esta necessidade, né, de que o Estado funcionasse para todas as pessoas, mas o Estado brasileiro foi pensado para não funcionar para todas as pessoas. Então, a gente quer a defesa do Estado democrático de direito para a gente, hoje em especial, ela prescinde de vários outros elementos e de um novo olhar civilizatório. Por isso que é tão importante uma discussão como essa, e por isso que foi tão importante aquela pergunta sobre o que os brancos, então, podem fazer para que a gente tenha uma sociedade mais justa, igualitária e com os poderes melhores distribuídos, né? Então, acho que esses elementos eu queria trazer antes, porque daí o Billy discorre a partir. Bom, eu acho que a resposta para isso está no início do que eu disse, acho que a primeira fala. Primeiro, se nós vivemos numa sociedade racista, com valores racistas, a gente precisa entender que todas as pessoas são afetadas por isso. Sejam essas pessoas brancas, sejam as pessoas negras, ou seja, de uma forma geral, estamos todos afetados pelo racismo. Isso é uma situação. Uma outra situação, eu acho que entra um pouco naquela definição que eu dei da vida, né? Eu falei que eu acho que a vida ela é concebida em 3 dimensões, né? Numa dimensão que é a vida em si, biológica, numa outra dimensão que é a dimensão social, e numa que é a dimensão existencial. Eu tenho por mim que o presidente da Fundação Palmares, ele está nesses 2 lugares aí. Ele está nesse lugar daquilo que é social e daquilo que é existencial. Nós sabemos que uma das coisas que o racismo faz é afetar mesmo a autoestima das pessoas, entendeu? E algumas pessoas, por conta dessa existência afetada, entendeu? Não se enxergam negras, ou elas tentam, de alguma forma, se distanciar disso, entendeu? O Sérgio busca se distanciar, o presidente da Fundação Palmares, busca se distanciar daquilo que ele jamais vai conseguir fugir, que é o corpo. E aí entra uma outra questão, que, a meu modo de ver, tem a ver com a índole das pessoas, né? Porque, independente do que ele pensa sobre ações afirmativas, sobre cotas, isso é uma coisa. Mas tratar os seus pares como escória, por exemplo, sendo filho de uma eminência do movimento negro, entendeu? É, no mínimo, doentio. Então, aí entra questões de ordem existenciais. E nós vivemos um momento em que a democracia se encontra ameaçada. E o que eu estou chamando de democracia? Eu estou chamando de democracia o direito às escolhas. Eu estou chamando de democracia um reconhecimento dos avanços cívicos. É plenamente possível pensar as questões étnico-raciais a partir de 3 pressupostos: o corpo, a consciência, que é a individualidade, e a cidadania. E só é possível o exercício da cidadania num Estado democrático de direito. A cidadania negra, entendeu? Ela já é uma cidadania que não é plena, nunca foi plena. O momento em que ela se aproxima dessa plenitude, ela vai ser tolhida, começa a ser tolhida por pessoas racistas, porque
ou com práticas racistas, que é o caso do presidente, é o caso do Sérgio Camargo, né, presidente da Fundação Cultural Palmares. Ele é uma pessoa de comportamento racista, entendeu? Que não reconhece todo o processo histórico, toda a contribuição e, mais do que isso, né, a incapacidade que os governos brasileiros tiveram, entendeu, de transformar essa nação numa nação acolhedora. Se fosse com categorias do passado, o Sérgio é uma pessoa cooptada, né? Ele é cooptado. E provavelmente, porque isso vai interferir economicamente na vida dele, provavelmente por algum tipo de ressentimento, que eu não sei dizer qual é, entendeu? E que está a serviço de alguém que é antidemocrático. Então não tem o que falar. E aí é legal também isso, viu? Porque isso nos faz pensar exatamente numa coisa que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. As pessoas têm dificuldade de entender o quanto que o racismo formata mentes e corpos. O racismo formata a forma de pensar. E há vários estudos que indicam que muitas vezes você se distancia dos seus iguais, entendeu? E passa a ser carrasco dos seus iguais, como forma de buscar legitimidade num mundo, entendeu? Que te rejeita. E um pouco do Sérgio Camargo, eu acredito que está inserido a isso. Agora, veja, o Sérgio, apesar de toda a maldade, é também vítima do racismo. Porque se ele não fosse vítima do racismo, não existiria ódio. Então ele é vítima do racismo. Por mais que as pessoas estejam inconformadas, sobretudo a comunidade negra, com o comportamento dele, é importante reconhecê-lo como vítima. Enquanto negro, ele é vítima. Pode ser agora o algoz, entendeu? Mas isso é temporário. E a força das pessoas, né, e a luta pela democracia, eu acredito que vai se sobrepor a essa postura antidemocrática que caracteriza esse governo. E, embora o Sérgio tenha sido a pergunta, é muito importante a gente identificar os comportamentos racistas do governo. Porque quando esse governo retira dos preenchimentos, das fichas, dos prontuários médicos, a cor das pessoas que estão sendo acometidas pelo vírus, pela Covid-19, ele está cometendo um ato racista. Porque isso, entendeu, esconde as práticas racistas presentes no governo brasileiro. Então existem várias formas que esse governo vem se manifestando antidemocrático e com posturas racistas, e inclusive escolhendo pessoas racistas para atuarem em seu governo. Fernanda, Billy, eu gostaria de propor um desafio para vocês. Que vocês façam uma lista de indicações de pessoas negras, negros, escritores, que vocês possam indicar, para que as pessoas não só conheçam, mas que possam ler. Enfim, eu citei Du Bois, sociólogo americano, e eu gostaria de propor, não sei se Billy 3 nomes, Fernanda 3 nomes, e que depois vocês pudessem colocar aqui no chat, para que as pessoas possam conhecer e ler escritores negros e negras. O que vocês acham? 3 nomes cada um? É um bom número? Se vocês quiserem aumentar a lista, fiquem à vontade. Ô Giba, vou falar bem rápido aqui, ó. Alain da Rosa, Marcelo de Salete. Peraí, depois escreve, hein? Depois escreve. Posso escrever tudo isso. Mas é que eu acho que é muito importante em momentos como esse, a gente dizer que existem intelectuais que não foram reconhecidos da maneira como deveria, como Guerreiro Ramos, o próprio professor Milton Santos, mas existem novos intelectuais aí, gente que está aparecendo e que precisa ser citado, entendeu? Estou falando do Alain da Rosa, estou falando do Marcelo de Salete, estou falando da Ana Flávia, entendeu? Fantástica, Giovanna Xavier, existe uma infinidade de intelectuais negros produzindo, entendeu? Conhecimento. A gente teve aí o Silvio Almeida,
que passou, Márcio Farias, eu acho que tem uma infinidade, Fernanda Lopes, entendeu? Que tem uma contribuição inestimável, entendeu? Para a saúde da população negra, Luiz Eduardo Batista, é um número infinito de pessoas, Rosângela Malaquias, minha irmã, entendeu? Que contribuiu para entender a comunicação, subnotificação de doença nas AIDS nos anos 90, entendeu? A gente tem aí Moisés de Freitas, entendeu? Cunha, que voltou agora de um período nos Estados Unidos. Há uma infinidade de pessoas que a gente poderia... Flávia Rios, entendeu? Fernanda de Miranda, entendeu? Importantíssima de ser lida. Então, há uma infinidade de pessoas, de verdade. Essa lista ela não é uma lista pequena. E aí, Giba, entra numa coisa que você trouxe para essa reunião. Qual é o papel da escola nisso? Entendeu? A escola é uma das instituições, entendeu, que reproduz, consciente ou inconscientemente, relações raciais desiguais, porque ela não incorpora isso. Billy, ela não incorpora esses pensamentos. Billy, sobre a escola, eu queria te pedir um favor. Eu vou terminar esse webinário justamente para que vocês possam falar sobre o papel da história e tudo isso. Então, se você puder pegar essa discussão, aguardar só os 2 minutinhos, porque a última pergunta do webinário é exatamente o papel da escola. Tá ok. Agora, Billy, outro favor que eu queria te pedir, eu perdi a conta. Você deve ter citado umas 15, 20 pessoas. Depois, só escreve para a galera aqui, por favor, tá bom? Tá, pode ficar tranquilo. Fernanda Lopes, você foi citada pelo Billy, então se você quiser, obviamente, você pode vender o seu peixe, né? Os seus livros. E se você quiser começar com Fernanda Lopes, fica à vontade. Não, eu trouxe alguns nomes, mas eu gosto muito de um material que foi publicado pelo Intercept, e eu compartilhei o link com vocês, que são 365 indicações de pessoas negras que podem ser lidos, para que todos os dias do ano sejam dias da consciência negra. Eu acho que a gente também não pode perder essas oportunidades. E eu coloquei o link aqui, o Billy citou várias pessoas, algumas inclusive que foram nossas alunas, isso é muito legal, porque são pessoas que hoje se constituem como referências no mundo acadêmico, mas também para o movimento social, que passaram por nós, trilharam caminhos que são caminhos muito importantes, né? E além das 365, das 10 que o Billy citou, algumas outras foram colocadas aqui. Eu também coloquei a Catiusca Ribeiro, a Tula Pires, a Kilson Oliveira, a Fernanda Felisberto, falaram da Sueli Carneiro, nós já tínhamos falado antes de Jurema Werneck, de Lúcia Xavier. São muitas pessoas para que a gente conheça, para que a gente reflita a partir dos seus achados. José Marmo da Silva. Mas tem uma coisa que é muito importante para nós, né? A epistemologia negra, ela não se constrói só nos espaços acadêmicos. E quando a gente faz citações de pessoas negras, elas são citações de pessoas que constroem a sua intelectualidade na vivência, né? No dia a dia, na escola da vida, porque a gente vai falar sobre escola, mas as trilhas de aprendizagem, elas se dão em muitos espaços, né, espaços de educação formal e nos espaços de educação informal. Então, é sempre muito importante que, para ler referências negras, que nós não estejamos presos somente àquilo que é publicado nas revistas científicas, mas que a gente amplie também o nosso escopo de busca, porque é ali que a gente produz conhecimento, saberes e faz gestão deles, né, para além do espaço que normalmente a academia reconhece. Então, acho que fica aí, para além dos nomes que a gente já falou,
e que compartilhou alguns por escrito. E as pessoas também estão colocando aqui, né? A Amanda colocou a Asa Angeri, tem o Atili Membi, tem muita gente que vale muito a pena, o Franz Fanon, né? O Davidson Faustino tem agora está saindo a segunda edição do livro sobre Franz Fanon, mas ele é uma das pessoas no mundo que é reconhecido como alguém, uma referência para falar sobre Franz Fanon, né? Então que vale a pena também. Pessoal, estamos chegando ao final desse webinário. Eu vou fazer uma pergunta final para o Billy e para a Fernanda. Nessa pergunta, eu peço, Billy, peço a Fernanda que vocês já se despeçam do pessoal. E eu me despeço primeiro. Passo a palavra para vocês. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, em nome da equipe da Fundação Poli Saber e do Cursinho da Poli. Esse debate foi riquíssimo, na minha opinião. Teremos outros, sim. Tem várias pessoas, Billy e Fernanda, pedindo para a gente inventar outros webinários. Peço a vocês também, se puderem, sugerirem temas, sugerirem nomes. Esses espaços são espaços de análise, de reflexão e de crescimento. Em educação, como que a gente avalia se o evento valeu a pena ou não, né? Se nós saímos diferentes, se a gente entrou de uma forma e saiu diferente, é porque o evento valeu a pena. Eu saí diferente, eu aprendi muito com essa atividade. Eu gostaria de agradecer aos meus amigos, o Billy é um irmão, conheço o Billy, até perdi a conta, Billy, mas deve fazer umas 2 décadas já, né? Fernandinha, eu sei o quanto foi duro você estar com a gente hoje, a sua agenda super apertada, um monte de coisa para fazer, mas saibam, pessoal, que tanto o Billy como a Fernanda, olha, para fazer eles chegarem aqui às 19 horas, hoje, no dia 26 de junho, não foi fácil. Agradeço muitíssimo a possibilidade de estar com vocês. Para aqueles que são nossos alunos, não sei se vocês notaram aqui em cima, os não alunos também, o evento está sendo gravado, colocaremos na nossa plataforma, vai ficar disponível também no YouTube. Para vocês que não conhecem a gente, se quiserem nos conhecer, eu vou deixar aqui rapidamente os nossos sites, da Fundação Poli Saber, polisaber.org.br, do Cursinho da Poli, cursinhodapoli.com.br. Grande beijo a todos vocês. Billy e Fernanda, aí vai a pergunta final, que até eu cortei o Billy, peço desculpas naquele momento, mas eu acho importante, Billy, você fazer aquela reflexão justamente agora. Qual é o papel da escola na construção de uma sociedade antirracista? Obrigado, pessoal. Passo a palavra aos nossos mestres. Beijo grande a todos vocês. Giba, antes de eu fazer essa reflexão sobre o papel da escola, eu quero fazer um pedido para a Fernanda, porque nós estamos falando aqui com estudantes, né? E a Fernanda tem uma trajetória profissional que é muito legal, porque ela é formada em biologia, então ela sai de uma área da biologia para ir atuar com gestão, com política pública, e muitas vezes os estudantes têm uma ideia fixa em relação à formação que tem. Então eu gostaria que, se ela poderia encerrar, descrevendo um pouco como foi a trajetória dela, que eu acho que isso estimula os estudantes aí do cursinho e outros que estejam estudando, né, que estejam assistindo, acompanhando esse nosso debate, a não limitar a sua atuação profissional exclusivamente à sua escolha, porque muitas vezes a vida pode se apresentar para você de outras formas e você precisa estar preparado para essas oportunidades. Então, se ela puder fazer essa gentileza, eu acho que seria bem legal para os nossos estudantes, né? E só para pontuar, Billy, Fernanda, tem vários educadores aqui presentes, gente. Professores, colegas, aproveito e agradeço também a presença de todos vocês. Mas a grande maioria, Billy tem razão, são de estudantes. Ontem eu estava participando de uma eu estou ajudando um município da região metropolitana a pensar um currículo antirracista.
E a primeira coisa, o primeiro instrumento para combater o racismo é a leitura das diretrizes curriculares, entendeu? Para a educação, das relações étnico-raciais e para o ensino de história e de cultura afro-brasileira. E é importante a leitura desse documento, mas uma leitura que seja uma leitura com profundidade, né? O documento se propõe a pensar ensino e educação, né? Então, assim, você educa para as relações étnico-raciais. O que é educar para relações étnico-raciais? É educar para a convivência. Entendeu? Então, o documento ele é de 2003, pensado em 2000, né? Então, ele é bastante influenciado pelos aqueles 4 pilares da educação. Então, quando você pensa o ensino, você está pensando o ensino, está pensando na educação para a convivência, educação para as relações étnico-raciais, e não educação das relações étnico-raciais. Ninguém vai ensinar ninguém a ser preto, a ser branco, a ser pardo, a ser amarelo, a ser indígena. Você vai ensinar para as convivências, entendeu? Ensinar para a convivência é demonstrar as atrocidades, né, de fenômenos como os fenômenos de discriminação, de preconceito e o próprio racismo. Então, essa é uma dimensão. A outra parte das diretrizes curriculares fala do ensino. Então, você vai ensinar a cultura afro-brasileira e a cultura africana. E o que é ensinar a cultura afro-brasileira? Então, quando a gente pensa a cultura afro-brasileira, muitas vezes, a gente sempre pensa isso do ponto de vista das manifestações culturais mesmo, né? Das festas, das tradições, que não deixam de ser cultura afro-brasileira e de herança africana. Mas a cultura afro-brasileira e a cultura africana no Brasil também é dotada de uma expressão técnica, de uma dimensão técnica. A maneira de produzir, a introdução de conhecimento é também um dado cultural. Então a escola, ela precisa olhar para essa presença negra, brasileira e africana e tratar isso como conteúdo curricular. E isso não é uma coisa que deva ser executado exclusivamente por educadores e educadoras negras. Porque a escola abre mão de determinados debates exatamente porque ela acha que aquilo é do professor negro, da professora negra. Fazer isso, você racializa a sociedade. Quer dizer, você aumenta o nível de racialização que a sociedade já tem. Então, a escola, ela precisa repensar as suas práticas. Eu vou usar o verbo que eu mais gosto das diretrizes nacionais, que é o verbo de reeducação. Os educadores, a escola, a universidade, ela precisa se reeducar para as relações étnico-raciais. Ela precisa se reeducar para o ensino e a aprendizagem. Eu participei da banca esse ano, ou no final do ano passado, eu não me lembro mais, de uma estudante de graduação da geografia lá na USP. E a menina fez uma pesquisa, ela pegou a bibliografia dos 5 anos de curso que ela fez, o nome da estudante é Amanda Benedict, ela pegou a bibliografia dos 5 anos que ela estudou na universidade e ela fez uma classificação por cor da bibliografia e fez uma classificação por gênero da bibliografia. 94% da bibliografia era de pessoas brancas. 94% de pessoas brancas. 98% da bibliografia eram de homens. E aí vem o fechamento disso. Como, num espaço consagrado à universalidade, eu posso ter um pensamento único, predominante, branco e masculino. Então a escola, ela precisa rever os seus conteúdos,
ela precisa rever o seu currículo e, sobretudo, ela precisa rever as suas atitudes. Se cada um de nós, entendeu, não nos reconhecermos de alguma forma racistas, se não racistas, detentores de práticas racistas, a escola nunca vai melhorar. A mudança na escola é curricular. E a escola é a primeira instituição fora da casa que o estudante, que o aluno, né, o estudante ou a estudante, a criança, vira negro. Porque dentro de casa ele é filho e filha. Ele só vai virar negro e negra quando ele entra na escola. Entendeu? Então é isso que precisa ser mudado. Tem que mudar o currículo, a atitude e esse reconhecimento de que somos todos, aí, em certa medida, detentores de práticas racistas. Boa noite, eu agradeço muito a presença. Primeiro, eu agradeço muito a instituição ter organizado essa atividade. Isso é uma coisa muito importante, entendeu? Agradeço também pela oportunidade de poder estar dialogando com a minha amiga, Fernanda Lopes, de tanto tempo. Isso é muito importante. E também a oportunidade de poder estar vendo aqui várias pessoas conhecidas aí, ex-alunos do núcleo, ex-alunos do cursinho da Poli, alunos atuais e de outros amigos que vieram nos prestigiar. Então, muito obrigado aí pela oportunidade de poder falar sobre isso. Que linda. E aí eu vou nessa vibe do Billy, trazendo dois pontos de reflexão a partir da sua fala também, para pegar o gancho, né? Reconhecer que racistas ou detentores de atitudes racistas, nós precisamos desse espaço de reeducação e de transformação de todos os ambientes onde os processos educativos, as trilhas de aprendizagem acontecem. Né? Eu falei isso antes, mas eu queria retomar esse ponto, porque sim, é verdade que quando as crianças vão para a escola é aí que elas passam a serem negros, negras, porque antes elas são filhas e filhos, e esses espaços, os espaços de educação formal, para quem tem oportunidades, são vivenciados em diferentes fases do ciclo da nossa vida, né? E isso, se esse espaço é um espaço que não se reconhece na possibilidade de se reestruturar as pessoas e a instituição como um todo, ao longo da sua vida, em todo o seu ciclo de vida, você vai ser exposto vai vivenciar uma exposição sistêmica do racismo. E aqui eu queria contar um pouquinho, antes de cumprir a tarefa, a missão que o Billy me deu de contar um pouquinho da minha trajetória, mas eu queria contar do lugar onde eu estou hoje, porque a educação para o Fundo Baobá, para a equidade racial, a educação é um dos eixos prioritários, né? E a gente vem trabalhando, o Baobá é um fundo filantrópico exclusivo para o apoio de iniciativas de lideranças e de organizações, grupos e coletivos negros. A nossa missão é promover justiça social com equidade racial. E somos o maior, esperamos nos constituir no maior fundo para a equidade racial fora dos Estados Unidos. Por que eu estou contando isso? Porque quando nós captamos, quando nós vamos para captar recursos e nos apresentamos como um fundo exclusivo para o apoio a iniciativas negras,
o ecossistema filantrópico não é muito aberto a investir na causa da promoção da equidade racial. E este processo de não ser aberto a investimentos à causa é um processo também de educação, porque no Brasil, diferente de outros lugares do mundo e diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que foi um dos países, né, que mais a gente falou aqui no nosso encontro, no Brasil, a filantropia ainda é vista como um espaço da caridade, onde você dá aquilo que está sobrando, você não se propõe a dividir, a compartilhar para depois multiplicar. Então, é sempre o espaço da caridade. E é preciso que a gente mude isso. Quando nós elegemos a educação como um espaço prioritário desses investimentos, a gente elege este setor como prioritário para garantir que em todo o ciclo de vida, em todos os espaços de educação formal, gestores, educadores e mesmo o alunato possam vivenciar experiências de antirracismo e para que a escola saiba como organizar se organizar para promover a cultura da paz e da inclusão e da não discriminação. E a gente vai lançar em breve um projeto que a gente vai contar também com a parceria do Cursinho da Poli, para ampliar as oportunidades de alunos negros periféricos para estudarem e se prepararem para o ingresso no vestibular, né, e nas universidades, e aí eu entro com aquilo que o Vili pediu aqui para compartilhar um pouquinho. Então é isso, né, eu sou bióloga de formação, eu sempre tive muito interesse na área de saúde, então, desde o primeiro ano eu fui me aproximando dessa área, fiz estágio de iniciação científica, depois de aprimoramento, entrei no mestrado, sempre voltado para a área de saúde, escolhi a saúde coletiva, porque eu acredito que a transformação, quando você tem doença, muita coisa já deu errado, em especial nos processos educativos, né? Então, já deu muita coisa errada e eu acredito na saúde dos coletivos, né? Que não é só a soma da saúde dos indivíduos. Então, eu fui estudar saúde pública e depois acabei me enveredando mais para essa área de gestão. Fui trabalhar em órgãos internacionais com projetos de promoção dos direitos, proteção dos direitos e de enfrentamento ao racismo e a compreensão sobre como que o racismo impacta o funcionamento das instituições e a vida das pessoas. Então, passei numa experiência com o governo do Reino Unido, depois com Nações Unidas, e depois voltei agora há pouco tempo para São Paulo, mas também dei aula no cursinho do Núcleo de Consciência Negra, como a gente já falou, em outros cursinhos, na faculdade, no ensino médio na escola pública. Então, foi realmente um percurso um pouquinho diferente, né? Eu brinco que bióloga mesmo eu já não sou faz tempo, mas é isso. Mas para quem está aí interessado em biologia, é uma área muito legal. Eu fiz até epidemiologia molecular, trabalhei no diagnóstico molecular de HIV, de HPV, trabalhei até com PCR, que agora voltou a ficar na moda, porque PCR é um dos testes utilizados para o diagnóstico da COVID, né? Então, é isso, dá para percorrer muitos caminhos, é isso mesmo. E não é o processo de formação básica que
que nos tolhe de possibilidades, muito pelo contrário, né? Eu tenho certeza de que tudo que eu aprendi na biologia, que eu fui compartilhando ao longo desses tempos, é o que hoje me faz olhar de uma forma bem diferente para o mundo. E eu quero agradecer. Foi uma delícia estar aqui com vocês, tanta gente querida. Muito obrigada, Giba, por ter proporcionado esse encontro, né? Eu adoro sempre estar com o Billy, assim, a gente quando está junto fala horas, e aí é tudo muito bom, né? Então, compartilhar desse amor que a gente sente com todos vocês também é muito especial, né? Também é de muita generosidade. Então, que vocês recebam esse nosso ato de compartilhar o nosso amor com vocês, porque é isso que faz a diferença nesse momento em especial, né? Que a gente precisa estar alinhado com... Tá tudo tão difícil, tudo tão violento. Então, é preciso que a gente se junte, se conecte para ter alicerce, né? E a gente tem isso. São alunos, são amigos, são ex-alunos, alunos no caso do Giba e do Billy, né? Porque agora eu já não tenho, nesse grupo aqui eu não tenho, mas ex-alunos que são amigos, né? Vocês viram aqui a gente conversando pelo chat, mas tem gente com quem nós estamos desde 96, 94, né, 94 foi a primeira turma e que a gente segue junto. Então, é isso. Obrigada, muito obrigada mesmo pelo convite e pela oportunidade de estar com vocês. Boa noite, pessoal. Beijo grande no coração de vocês. Se cuidem e até a próxima, se Deus quiser. Beijo grande, pessoal. É isso aí.